e relembrar um pouquinho aí o final do segundo bimestre, ok? Deixa eu fechar aqui, aí eu mantenho o chat de vocês. Não, chega de vetores, pelo amor de Deus, não quero mais vetor, não. Ô, professora, Oi. mas você vai fazer MRV de novo, desde o começo? Se eu vou fazer o quê desde o começo, meu anjo? MRV? Não vou fazer desde o começo, não. Eu quero só saber de onde a gente parou, tá? Eu só vou analisar o que a gente fez. Nós começamos o movimento retilíneo uniformemente variado, não foi isso? Isso nós começamos. Uniformemente variado. Isso eu sei que a gente começou, isso aqui eu não tenho dúvida. Eu comecei o movimento retilíneo uniformemente variado pelo conceito de aceleração, como mudança de velocidade que acontecia durante um certo intervalo de tempo, tá? E eu falei para vocês que quando nós falávamos em aceleração, eu não podia mais usar a expressão ΔS sobre ΔT, e não podia mais usar a equação do sorvete. Isto aqui não vale para casos com aceleração. Nessas situações aqui, não tem aceleração. Então, não vou usar isso aqui. Da expressão da aceleração, eu escrevi uma função horária para vocês, que era a função do V, F igual a V de T, desculpa. Uma função que dizia que a velocidade mudava com o tempo, tá? Essa foi a função que eu escrevi. Que função foi essa que eu escrevi? Eu escrevi a função V igual a V0 mais AT, o tal do VOAT. Então, vejam aí no caderno de vocês, se vocês localizam essa função escrita no caderno de vocês. Quem localizou essa função, põe um ponto para mim no chat, por favor. Enzo, Nicole, Vini, Bruno, Ismael, tem essa funçãozinha aí no chat. Beleza. Dai também localizou. Essa função, o V era a velocidade final, o V0 era a velocidade inicial, ótimo, bastante gente. O A, a aceleração, e o T era o tempo. Da aceleração, nós fizemos, também com essa função, uma classificação dos movimentos. Isso aqui eu lembro que eu fiz com vocês, a classificação dos movimentos. Depois eu falo dela com a função. Primeiro, vamos lembrar da classificação dos movimentos. Então, qual classificação nós fizemos? Nós desenhamos uma trajetória e olhamos o que acontecia com o sentido da velocidade. Então, supondo que eu tenho uma trajetória para a direita e um objeto com uma velocidade V1 pequenininha para a direita e uma velocidade pequenininha para a direita. Então, o objeto está se movimentando no sentido da trajetória, para a direita. Como a gente classificava velocidade? Só para lembrar, nós classificávamos como progressivo. Ai, minha luzinha parou de escrever. Chega essa hora que minha luzinha dá um tilts. Ó, progressivo e retrógrado. Lembram-se dessas palavrinhas? Progressivo e retrógrado. Peraí que a minha luzinha agora está pensando. Né? São palavras difíceis, minha luzinha não quer mais lembrar dessas palavrinhas. Olha lá. Ah, minha luzinha está dando uns tilts aqui. Lembram-se dela. Ótimo. A tela ficou toda preta aqui para mim. Acho que vocês viram a tela toda preta aí. Né? Ah, eu quero apagar. A luzinha não vai apagar. Vai. Nessa situação que eu desenhei agora, objeto se movimentando no sentido da trajetória, como é que eu classifico o mesmo movimento? Chama ele de progressivo ou retrógrado nesse caso? Progressivo. Progressivo. Muito bem. Isso aí. Progressivo. Eu vou abreviar igual vocês. Porque essa minha luzinha aqui vai judiar de mim. Progressivo. Aí o que eu olhava depois? Depois eu olhava o que acontecia com o vetor velocidade. Então, o vetor velocidade está aumentando de tamanho. O que significa que ele tinha uma velocidade V1 pequenininha e uma velocidade V2 grande. Alguma coisa aumentou essa velocidade para a direita. Isso é, tem uma aceleração para a direita. E aí nós comparávamos a velocidade
com a aceleração. E aí nós tínhamos uma outra classificação. Ou ele era acelerado, ou ele era retardado. Nesse caso, ele é acelerado ou retardado, gente? Acelerado. Então, é progressivo e acelerado. Nós fizemos uma outra classificação, eu só estou relembrando. Trajetória positiva para a direita, o objeto está indo para a direita, velocidade V1 bem grande, velocidade V2 pequenininha. Então, primeiro, ele é progressivo ou retrógrado, nesse caso aqui, que eu ando no sentido da trajetória? Como é que eu classifico mesmo quando eu ando no sentido da trajetória? Progressivo. Tá, agora eu vou olhar o que acontece com a velocidade. Já deram aí um spoilerzinho aí. Ó. A velocidade está diminuindo com o tempo, que significa que tem alguma coisa segurando ele, ó. Alguma coisa que dizendo, olha, você não vai aumentar essa velocidade, não. Vou tentar parar você. Então, tem uma aceleração aqui para o lado contrário. Então, nesse caso, ele é progressivo e ele também é retardado. Velocidade diminuiu com o tempo. Então, eu acho que vocês estão lembrados disso, porque a gente falou bastante disso aqui. S para a direita, só que agora o objeto está indo para a esquerda. Velocidade pequenininha, e depois a velocidade dele aumentava. Só que agora é para a esquerda o movimento dele. Como é que a gente classifica? Primeiro, ele é progressivo ou retrógrado? Todos concordam com o Bruno? Retrógrado? Sim? Agora, ele é acelerado ou ele é retardado? Tem alguma coisa empurrando ele aqui, ó. Imagina que é uma força empurrando ele para a velocidade dele sair do V1 e ir para o V2. Isso. O vetor velocidade aumentou, então ele é acelerado. Depois, o último caso. Opa, deixa eu pôr a trajetória aqui para a direita. Aí o meu objeto estava com uma velocidade bem grande, V1, e aí a velocidade dele passava a ser pequenininha, V2. E aí o que vocês dizem para mim dessa classificação, para a gente lembrar? Trajetória para a direita, objeto para a esquerda. Como é que a gente classifica isso? Só o Bruno vai responder para mim, retrógrado. A Alvine disse, retrógrado e retardado. Isso mesmo, a aceleração ali não está aumentando a velocidade, então tem alguma coisa segurando ele. Então, ele é retrógrado e ele também é retardado. Lembrando que progressivo significa velocidades positivas e retrógrado significa velocidades negativas. Agora, acelerado e retardado. Vocês lembram como é que eu sei se é acelerado ou se é retardado? O sinal da aceleração, aqui, ó, nesse primeiro caso, ó, qual que é o sinal da aceleração nessa minha figura que eu chamei agora de figura 1? A aceleração aqui é positiva ou é negativa? Aonde, professora? Na figura 1, aqui, ó. Nessa daí é ao contrário, né? Será que é o negativo. contrário? Progressivo e acelerado, será que a velocidade é positiva e a aceleração é negativa? É positivo. É positiva. Velocidade eu confundi. positiva e aceleração positiva. E agora aqui, nesse progressivo retardado. A velocidade é positiva. E a aceleração? Negativa. Negativa. Muito bem. Agora, nessa minha terceira figura aqui, ó, onde ele é retrógrado acelerado, eu já sei que a velocidade é negativa. E a aceleração? Negativa. A aceleração aqui é negativa ou é positiva, gente? Na figura 3. É positivo. E aí? Positiva ou negativa? Negativa, né, professora? Certeza disso? Olha aí no caderno. Positiva. Olhando todo mundo no caderno. Tá positivo ou tá negativo no caderno, Rafa? Tem que ser no mesmo sinal, né, professora, quando é acelerado.
Para ser acelerado, velocidade e aceleração tem que ter o mesmo sinal? É, Mas a aceleração aqui, ela é negativa? Rafinha, confirma aí para mim, é negativa que está no seu caderno? A aceleraçãozinha tem um sinalzinho de menos aqui? O Vini diz que é positiva. A Isa diz que é positiva. O Bruno diz que é positiva. O que está no caderno? Ó a divisão aí, positivo e negativo. Tem gente achando que é positivo, tem gente achando que é negativa. E aí? Tem aquela historiazinha do sinal. Sinais iguais, o que acontece? Quando os sinais são diferentes, o que acontece? Vocês estão olhando no caderno ou não? Ismael, tá com o caderno aberto, Ismael? Cadê o Ismael? Desligou o microfone, me abandonou, Ismael. E aí, Ismael, o que está anotado no seu caderno, Ismael? Eu quero que pare com achismo. Eu quero que me diga o que está anotado no caderno. Negativa, certeza. O Enzo, positivo. Vamos pôr uns números aí? Para a gente descobrir? Vamos tentar com números? Vamos lá. Se eu disser que a velocidade V1 vale menos 5 metros por segundo ao quadrado, e se eu disser que a velocidade V2, ela vale menos 10 metros... Opa, tira o quadrado daqui. Menos 10 metros por segundo. Vamos lá. V1 é menos 5, V2 é menos 10. Para fazer isso, ele demorou 2 segundos. Como é que eu calculo mesmo a aceleração? É delta V sobre delta T. Quem é o delta V? V2 menos V1. Quanto vale o V2? Menos 10. Quanto vale o V1? Menos 5. Só que eu tenho um sinalzinho de menos ali na minha equação, ó. Tudo isso dividido pelo tempo, que é 2. Então, eu vou ficar com menos 10. Menos com menos dá mais 5. Isso dividido por 2. Então, essa aceleração vai dar menos 10, menos 5 sobre 2, que dá menos 2,5. A aceleração, ela dá negativa também, ok? Então, a aceleração dá negativa. Então, ele é retrógrado e acelerado, porque elas têm sinais iguais. Para ser acelerado, velocidade e aceleração têm que ter os mesmos sinais. Estão lembrados disso? E para ser retardado, tem que ter sinais contrários. Então, aqui na última figura, vamos à última figura. O que acontece na última figura? Ele é retrógrado e ele é retardado. Então, a velocidade é negativa, porém a aceleração é positiva, ok? Para a gente lembrar aí. É confuso isso, né? Mas a gente precisa lembrar. Alguém precisa tirar print da tela? Tira agora. Não falei muita coisa, não. Falei só da função e da classificação. Então, estou apagando aqui minha tela. Tem a coisa escrita lá embaixo. Depois que a gente fez essa classificação, aprendeu essa classificação, aí nós pegamos a função horária da velocidade, V igual a V0. Ai, minha luzinha vai... Ela fechou, gente. Simplesmente, ela está rebelde. Tipo, eu não quero mais dar aula hoje. Olha lá, ela voltou. Voltou, eu tinha apagado tudo, ela voltou com tudo. Vamos lá. Sinal para finalizar a aula. Tipo, eu não quero trabalhar ela. Eu quero só ficar brincando de enquete, de saber das férias dos outros. Só isso. Então, vamos lá. Nós estávamos na função V igual a V0 mais AT. Aí, eu comecei a falar para vocês de gráficos. E aí, nós fizemos a classificação pelos gráficos, tá? Mas eu vou falar primeiro do gráfico da velocidade. Velocidade e tempo. Como que eram os gráficos da velocidade e tempo?
Primeiro gráfico de velocidade e tempo que nós vimos, tem no caderno isso, tenho certeza. Primeiro gráfico de velocidade e tempo que nós vimos era esse aqui, ó. Nós vimos no semestre passado. Vamos interpretar gráfico, tá? No gráfico de velocidade e tempo desse caso aqui, isso significava que à medida que o tempo ia passando de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4 segundos, a velocidade não mudava de valor. Vamos pôr aqui um valor 7. O tempo foi passando e ela não mudava de valor. Se a velocidade não muda de valor, isso significa que não tem aceleração. Então, isso aqui é uma das coisas que a gente já sabia. Se eu pegar um gráfico de velocidade por tempo e a reta tiver uma inclinação, isso significa que o tempo foi passando e a velocidade foi mudando de valor. Isso significa que existe aceleração. Aí eu posso pensar na inclinação dessa reta. Estou desenhando aqui uma linha imaginária em rosa e vou imaginar a inclinação em relação à horizontal. E vou olhar para essa inclinação. O tempo passou de 0 para 1, de 1 para 2, vou chegar no trapézio. De 2 para 3, de 3 para 4, de 4 para 5, de 5 para 6. O tempo foi passando. Só que quando eu olho, a velocidade não aumentou muito. Então, nesse caso, a aceleração foi pequena. Passou muito tempo e a velocidade variou um pouquinho. Eu poderia ter um gráfico de velocidade por tempo e a inclinação dessa reta ser uma coisa bem grande, ela está bem apontando lá para cima, ó. O que significa ela estar bem lá para cima? Tem uma inclinação muito grande. Isso significa que passou pouco tempo, então, ó, pouco tempo se passou e a velocidade dela aumentou muito. Então, aqui, a aceleração é pequena e, nesse caso, a aceleração foi grande. Por quê? Porque a aceleração tem a ver com a mudança de velocidade, mas também com o tempo. Aqui demorou muito tempo para mudar a velocidade. Aqui, no segundo gráfico, demorou pouco tempo para aumentar a velocidade. Aí eu comentei com vocês que em matemática, inclinação da reta a gente chama de tangente. Na matemática, a tangente era o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Nesses casos, se eu fechar triângulos, por enquanto nós não vamos ter gráfico exponencial não, Bruno. Então, se eu fechar triângulos, aqui na minha figura em roxo, o cateto oposto seria o lado da vertical, que para nós é a mesma medida da velocidade, quanto variou, e o cateto adjacente, aqui embaixo, seria a variação do tempo. Então, a inclinação dessa reta me diz a aceleração. Isso foi uma das coisas que eu falei para vocês. Outra coisa que eu falei para vocês foi a seguinte: se eu pegar este gráfico aqui da esquerda, onde não tem aceleração, tá? Se eu pegar esse gráfico da esquerda e calcular a área que eu tenho aqui debaixo dessa reta, eu vou descobrir uma grandeza física. Que grandeza física que eu vou descobrir se eu calcular essa área? Então, a primeira coisa que eu vou pensar é que isso aqui é a área de um retângulo. A área de um retângulo, ela é base vezes altura. Assim que eu calculo a área de um retângulo. Quando eu olho para esse retângulo, a base é aqui embaixo. Ok? E quando eu olho para esse retângulo, a base é o que está na vertical. Então, a base é a altura. Fisicamente, na base, eu tenho a variação do tempo. E na altura, eu tenho o valor da velocidade. Então, fazer a base, que é ΔT, vezes a altura, que é o V, isso me dá uma grandeza física. E aí eu falei para vocês que isso dava a grandeza ΔS. Como é que eu sei que dá ΔS? Não tem aceleração, ó, aceleração é 0. Se não tem aceleração, eu só posso usar ΔS sobre ΔT.
Só posso usar essa expressão quando não tem aceleração. Eu vou pegar o ΔT, que está aqui embaixo, e vou levar para o outro lado. Então, ele vai para o outro lado multiplicando o V. Se eu pegar o ΔT e multiplicar pelo V, eu acho o ΔS. Então, o ΔS, ele é o V vezes ΔT. Se isso é válido para este gráfico, isso é válido para qualquer gráfico de velocidade. Qualquer um. Não precisa nem ser uma reta. Qualquer gráfico de velocidade vai ter essa relação. Então, se eu tiver um gráfico de velocidade por tempo, e ele for uma coisa super maluca, quando eu calcular a área, que área? Sempre entre o gráfico e o eixo do T. Não pode ser qualquer areazinha, não. Sempre entre o gráfico e o eixo da vertical. Essa área sempre vai corresponder ao ΔS, tá? Aí nós tínhamos gráficos de velocidade em função do tempo, que era isto aqui, ó. Por exemplo, acho que eu peguei esse aqui para fazer a dedução de uma expressão para vocês. Onde a reta começava era a velocidade inicial, que era para quando t é 0. Onde a reta terminava era a velocidade final, que era para um tempo t final qualquer, já que o meu tempo inicial era 0. Portanto, aqui eu ia pegar a área aqui de baixo, ó. Aqui tem aceleração. Velocidade mudou com o tempo. A área dessa figura é a área de um trapézio. Ok, na matemática, o trapézio aparece assim para vocês. Tá? Aqui embaixo é a base maior. Aqui em cima é a base menor. E na vertical está a altura. Só que o meu trapézio, ele girou em 90 graus, para eu ter essa figura aqui, ó. Portanto, aqui está a base maior, deixa eu mudar a cor, aqui está a base maior. Esse pedacinho aqui corresponde à base menor, e aqui embaixo é que está a altura. Então, se a área desse gráfico é o ΔS, a área de um trapézio, ela é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Eu não lembro, mas eu acho que eu fiz isso na aula para vocês. A área é o ΔS. A base maior, que é esse lado aqui, ó, que eu pintei de preto agora, ela vai do 0, aqui no eixo do V, do 0 até o V final. Eu olho na vertical, comparo com o eixo da vertical. Vai de 0 até V, ela vale V. A base menor, ela vai do 0 até V0. E de 0 até V0, ela mede V0. Então, é V mais V0. A altura está aqui embaixo, vai de 0 até T. De 0 até T, eu tenho T. Isso tudo dividido por 2. Beleza. Só que o que acontece nessa situação? V0 não muda com o tempo, mas esse V aqui, ele muda com o tempo, porque ele é uma função. Ele é a função V igual a V0 mais AT. Aí, o que eu devo ter feito com vocês? Eu substituí esse V por V0 mais AT, distribuí o T, passei T para um lado, fiz um monte de coisa aí, e cheguei numa outra função, que é a função S e T, conhecida como sorvetão. S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Uma função de segundo grau, o gráfico é uma parábola. Eu deduzi essa equação para vocês, eu tenho quase certeza disso. Deduzi ou não deduzi? Põe um ponto para mim no chat, quem tem essa função no caderno. Joia. Não sei se eu fiz gráfico, se eu construí ou não, mas eu deduzi ela com vocês. Beleza. Professora, Oi. o que é? Você colocou V0, aí é vezes T ali? Ali onde? Vamos voltar. No sorvetão. No sorvetão, é S igual a S0, posição inicial,
mais V0t, que é velocidade inicial vezes tempo, mais AT quadrado sobre 2. O A de aceleração, T de tempo, e embaixo o número 2. Ok? Obrigado. Por nada. Mas isso aí está escritinho, acho que no caderno de vocês. Também tem os slides lá no e-book dessa aula gravada. Voltando aqui. No gráfico ainda. Eu estou na outra função. Eu só estou dizendo que eu chego nela pelo gráfico, tá? Mas eu vou voltar na função do VOAT. Da função do VOAT, a gente fez classificação do movimento, velocidade e tempo. Então, um dos gráficos possíveis era este aqui, ó. Lembrando como é que a gente classifica com um gráfico, tá? O que acontece nessa situação? Primeiro quadrante, ok? No primeiro quadrante, todas as velocidades são números positivos. Aqui, por exemplo, é 2, depois vem 3, depois vem 4, depois vem 5, depois vem 6, assim por diante. Então, primeiro quadrante, velocidades positivas, o que significa que o movimento era um movimento progressivo. Tá? Aí, o que mais eu sei? Eu sei que a velocidade, numericamente, aumentava com o passar do tempo. O meu V2 era maior do que o meu V1. Portanto, ele era um movimento progressivo e acelerado. Joia? Segunda situação que a gente viu. Gráfico de velocidade em função do tempo no primeiro quadrante com a reta para baixo. Nesse caso, por ser primeiro quadrante, de novo, velocidade positiva, movimento progressivo. Mas nesse caso, a velocidade 2 era menor do que a velocidade 1. Portanto, se V2 é menor do que V1, esse movimento é um movimento que tem uma aceleração negativa. Portanto, ele era um movimento do tipo retardado. Então, eu tenho a situação do progressivo acelerado e do progressivo retardado. Aí eu vou para uma terceira situação. Tem isso no caderno, não tem? Joia. Gráfico de velocidade e tempo. Agora eu estou olhando para o quarto quadrante. Beleza? Olhando aqui para o quarto quadrante. No quarto quadrante, todos os valores das velocidades são negativos. Todos. Aqui é menos 7, aqui é menos 6, aqui é menos 5, assim por diante. Tá? Então, são todos valores negativos. O que significa que um movimento é um movimento retrógrado. Ok? Agora resta saber se ele é acelerado ou se ele é retardado. Vamos olhar o V2 e o V1. Se eu imaginar aqui, ó, por exemplo, que ele parou aqui no 0, ó. Tá, no 0. Veio até o 0. Se a minha velocidade encosta aqui no eixo do T, é porque a velocidade aqui é 0. Então, o meu V2, ele é, minha velocidade final, ele é um valor maior do que a minha velocidade inicial. Ok? Nesse caso, a velocidade 2, sendo maior do que o V1, vai me dar uma aceleração também negativa. Espera aí, deixa eu pensar aqui um pouquinho, gente, que eu me distraí aqui um pouco. Voltando. Vamos pegar os numerozinhos para ficar mais fácil para vocês. Se eu pegar um V2 sendo 0 e o V1 sendo menos 7. Ok? Só para a gente pôr números aí para vocês não se atrapalharem. Como é que eu calculo mesmo a aceleração? V2 menos V1.
sobre o tempo. Não pus tempo ali, mas tempo é sempre positivo. O meu V2 é 0, o meu V1 é menos 7, isso dividido pelo tempo vai me dar uma aceleração que vai ser de 7 metros por segundo. Ok? A aceleração vai estar positiva. Velocidade negativa e aceleração positiva é um movimento do tipo retardado. Certo? Só para aí ajudar vocês, estou pondo numerozinhos para vocês lembrarem. Tá? Tudo bem até aqui? Compreensível? Tem isso no caderno de vocês, não tem? Talvez não com números, mas tem no caderno de vocês. Última situação, velocidade e tempo. Eu só vou dar boa noite. Me dá boa noite, meu amor. Só um minutinho, gente. Mas você já está indo dormir bem atrasado. O Gabriel... Dorme com Deus. Não esquece de fazer oração antes de dormir. Beijo. Voltando aqui, gente. Gráfico da velocidade em função do tempo. Outra opção que eu tenho é essa aqui, ó. A reta para cá. Ok? A reta tá assim. O que acontece nessa situação? Nessa situação, de novo, quarto quadrante. Se é quarto quadrante, as velocidades são negativas. Movimento retrógrado. Agora, vamos pensar na aceleração. Se eu colocar número, aqui é menos 2 e aqui é menos 7. Então, o meu V0 é menos 2, que é onde a minha reta começou, e o meu V final é menos 7. Tá? V0 e V2, ou V1 e V2, tanto faz. A aceleração é sempre ΔV sobre ΔT. Então, V2 menos V1 sobre o tempo. Então, vamos lá. Quem é o V2? Menos 7. Menos o V1, que é o menos 2, sobre o tempo. Isso vai me dar 5. Opa, 5. Aqui, um 5 negativo. O que significa que aceleração e velocidade têm o mesmo sinal. Então, esse caso é retrógrado e acelerado. Só confirmem para mim se no caderno de vocês está assim. Por favor, porque eu tô meio bugada aqui. Ok, tá desse jeitinho no caderno de vocês. Beleza. Então, eu tenho isso aqui no caderno, bonitinho, os gráficos, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Jóia. É só para relembrar isso. Depois que a gente fez a classificação desses movimentos, com o gráfico da velocidade, o que eu falei para vocês? Eu falei do gráfico do sorvetão. Não sei se eu falei ou não. Aqui começa a minha dúvida. Tá? Se eu falei ou não falei. O gráfico de sorvetão, ele é o gráfico de uma função de segundo grau, igual na matemática, só que na matemática aparece como ax² mais bx mais c. Para mim, ao invés de x, é t em física, ok? Na matemática, esse gráfico aqui, de y e x, a gente sabe que ele é uma parábola, certo? Pode ser uma parábola com concavidade para cima, o que significava que esse A aqui, ele era um número positivo, ou podia ser uma parábola com concavidade para baixo. O que determina a concavidade dessa parábola é o número A. Então, o A sendo positivo, concavidade para cima. O A sendo negativo, concavidade para baixo. Eu cheguei a falar para vocês que esse gráfico era parábola? Sim, joia.
Vou pegar uma situação, então, de um gráfico de S e T, com concavidade para cima. Tá? Ok? Peguei aqui um gráfico de S e T com concavidade para cima. Vou analisar algumas situações desse gráfico, alguns pontos desse gráfico. Concavidade para cima, para nós, significa que o que aparece na frente do termo quadrado é positivo. No caso, na frente do T quadrado, é a aceleração. Então, a aceleração aqui é positiva. Mas a aceleração ser positiva não significa que o movimento é um movimento acelerado, tá? Para saber se ele é acelerado ou não, eu preciso saber o sinal da velocidade e o sinal da aceleração. Se tiver sinais iguais, é acelerado. Se tiver sinais diferentes, é retardado. Então, como é que eu sei o sinal da velocidade? Vamos dividir a parábola em duas partes. Onde é que eu vou dividir a parábola? Aqui no vértice dela, ó. Isso aqui é o vértice. Então, eu estou dividindo em lado esquerdo e lado direito. Então, eu vou olhar o lado esquerdo e vou olhar aqui o lado direito. Olhando o que acontece com o S do lado esquerdo. Com o passar do tempo, o S está diminuindo de valor. O que significa um S diminuir de valor? Significa que eu estou andando no sentido oposto da trajetória. Eu não estou andando no sentido certo da rua, eu estou andando na contramão. Portanto, nesse trecho aqui, a velocidade é negativa. Se a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado. Tá? Velocidade negativa, movimento retrógrado. Mas o A é positivo, já disse, ó, a concavidade é para cima. Ele é retrógrado, a aceleração do sentido oposto significa, então, que ele tem, ó, velocidade e aceleração, sinais opostos. Ele é retrógrado e ele também é retardado. Ele tem que ir diminuindo o valor da velocidade para inverter o sentido do movimento. O que significa que aqui no vértice ele para, tá? Para inverter o sentido do movimento, ele precisa parar. Então, o vértice da minha parábola é quando ele inverte o sentido do movimento. Ele parou. Beleza? Aí eu vou olhar agora o outro pedaço da parábola. O que acontece na outra parte da parábola? Aqui é da direita. Olha o S, está em amarelinho. Ele está subindo. O que significa que, com o passar do tempo, as posições estão aumentando. De -2 para -1, para 0, 1, 2, 3, 4. Está andando no sentido da trajetória. Se ele anda no sentido da trajetória, então, desse lado aqui, a velocidade é positiva. O movimento é progressivo. A velocidade é positiva, mas o A também é positivo. Então, ele é progressivo e acelerado. Vem no caderno de vocês se eu fiz alguma análise desse gráfico com vocês, classificando o movimento. Joia, Nicole disse que eu fiz. Nossa, como eu era uma professora boa no semestre passado, né? Olha aí quanta coisa legal que eu fiz no semestre passado com vocês. Eu não sei se eu parei aí ou não. Eu vou analisar mais uma outra coisa desse gráfico, tá? Onde o eixo do S corta o T, tá pintando aqui de azul, ó. O S cortou o T. Esses dois pontos aqui que eu tô pondo em azul, eles significam que o S aqui vale 0. E o S ser 0 significa origem das posições. Então, se um exercício falar para mim, em que instante ele passou nas origens da posição? Instante é tempo. Origem das posições significa que o S vale 0. Não é que o S0 é 0, o S vale 0. Se o problema perguntar em que instante ele inverteu o sentido do movimento, isso significa que a velocidade equivale a 0. Ok? Só para lembrar, eu não sei se eu fiz exemplos desse tipo com vocês. Agora, pode ter a situação
do gráfico ter concavidade para baixo. E isso continua valendo, tá? Se o gráfico tiver concavidade para baixo. Então, vamos desenhar aqui um gráfico de S e T com uma parábola triste. Tá ali, ó, uma parábola para baixo. O que significa a parábola ter concavidade para baixo? A aceleração é negativa, tá? Aí, o que eu faço com essa minha parábola? Eu divido ela no meio, tá? Lá no vértice. A gente já sabe o que o vértice significa. Esse vértice significa velocidade igual a zero. Aqui ele inverteu o sentido do movimento. Agora eu vou olhar o lado da esquerda. O S está aumentando com o passar do tempo, ó. Tá indo para cima. Se o S aumenta com o passar do tempo, isso nos diz que nesse trecho aqui a velocidade é positiva. Portanto, o movimento é progressivo. Mas a gente sabe que a parábola está triste. Portanto, a aceleração é negativa. O movimento é progressivo e retardado. Tá, agora eu vou olhar o outro lado da parábola, o lado direito. Quando eu olho para o lado direito, isso aqui está diminuindo com o passar do tempo. Está para baixo. Se diminuir com o passar do tempo, isso significa que a velocidade é negativa. Velocidade negativa, movimento retrógrado. Só que a aceleração é negativa também. Então, ele é retrógrado, porém, ele é acelerado. Ok? Ainda nesse gráfico, eu tenho o eixo cortado, aqui, ó, no T, o que significa que aqui é origem das posições, e aqui também é, origem das posições, não é S igual a zero. Aqui é o S e dá a origem das posições. O S vale 0 ali, ok? Tanto ali quanto aqui. Eu fiz exercícios. Que gráfico que você não entendeu, Gabriel? Esse último que eu fiz agora, que era parecido com o anterior, só que é concavidade para baixo. Gabriel, se você abrir o microfone, fica mais fácil. Você não consegue abrir o microfone, meu anjo? Professora, não entendi por que você colocou que o primeiro era progressivo e que o segundo era retrógrado. Nesse segundo gráfico, olha aqui para mim, olha aqui na luzinha, ó. Vou pegar uma outra cor aqui, ó, rosinha, tá? O que acontece com o S nessa parte da esquerda? Numericamente, pensa numericamente o que está acontecendo com o eixo da vertical aqui do lado esquerdo. Se você pensar numericamente, aqui embaixo são valores negativos, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, não é? O S não está aumentando nesse trecho que eu passei aqui em laranja. Se o S está aumentando, é porque eu estou no sentido da trajetória. Isso é, eu tenho uma trajetória para a direita, aqui é o menos 2, aqui é o menos 1, aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o 2. Eu estou andando nesse sentido aqui, ó. Estou indo para lá, no sentido da trajetória. Se eu estou andando no sentido da trajetória, o movimento é progressivo. Aí depois, o que acontece? Eu sei que ele é progressivo por causa do S. Então, progressivo significa velocidade positiva. Da onde veio o retardado? Veio lá da função, veio do meu A negativo, tá? Para eu construir essa parábola não deve ter vindo de uma função do tipo, vou pôr em matemática, y é igual a menos 2t quadrado, na matemática é x, né? Menos 2x quadrado, vamos supor que o professor de matemática dessa função, ó, menos 2x quadrado, mais 4x mais 3. Isso aqui é uma função de segundo grau. Você vê que na frente do x quadrado está o número menos 2.
que é um número negativo. Ó, é um número negativo. Isso faz com que a parábola tenha concavidade para baixo. A nossa função, ao invés de x, ela é t. Então, ao invés de menos 2x quadrado, é menos 2t quadrado mais 4t mais 3. E ao invés de y, é s. Tá? Aí, o que acontece? O fato de ter um menos 2 aqui, na hora que eu for fazer o gráfico, vai me mostrar que dá uma parábola para baixo. Ok, Gabriel? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou olhar o outro lado do gráfico. Qual que é o outro lado do gráfico? É o lado aqui da direita, ó. O que acontece com o S aqui do lado da direita? Ele começa no 4, vai para o 3, vai para o 2, vai para o 1, vai para o 0. Minha parábola está descendo, ó. O S está diminuindo. O que significa esse S diminuir? Significa que eu tenho uma trajetória positiva para a direita, porém, o meu objeto está se movimentando para a esquerda, ele está indo para o lado contrário. Se ele está indo para o lado contrário, eu classifico o movimento como um movimento do tipo retrógrado. Tá? Mas a velocidade é negativa, só que a aceleração também é negativa, ó. Tem um sinalzinho de menos aqui da aceleração, por causa da função. Se velocidade é negativa e aceleração é negativa, as duas têm o mesmo sinal, isso significa que o movimento é acelerado. Ok, Gabriel? É só para relembrar, eu acho que eu falei disso. Eu acho que eu não construí gráficos dessa função. Eu só falei dessa função. Confirmem para mim quem está com o caderno de física. Eu cheguei a resolver, a construir gráficos de função do sorvetão? Eu acho que não. Só falei. Beleza. Eu só queria saber onde eu tinha parado. Tá? Eu cheguei a falar de que o ponto do vértice era onde invertia o sentido, onde cortava o eixo era a origem das posições. Cheguei, talvez, a analisar o que era retrógrado, acelerado, e o que é retrógrado e retardado. Mas não fiz, acho que, nenhum exercício construindo o gráfico disso. Se eu fiz, eu vou refazer de novo, tá bom? Pessoal, estou encerrando a aula por aqui, porque já são 10h30. Acabou minha aula. Passa rapidão essa revisãozinha, tá? Deem uma olhadinha no caderno de física de vocês.